Só completar o argumento que o pessoal do TikTok, uma moça, né, disse que ia vender o calçado e tal. Daí o calçado estava usado e o calçado só poderia ser vendido quando usado, né, porque envolve ali um pouco de fetichismo de pé, né? E a mulher só podia vender o calçado quando estava usado. Então, aí tá. Bom, aí tem que se analisar do que se está falando. Se está falando 2019, bom, primeiro que eu não. ah, não tem como vender, no caso, ali a minha fé. Né? Não tem sentido. Né? Não, eu tenho que vender ali o calçado. Não, veja. Se está falando 2019, primeiro que não tem nem como eu ser calçado, porque eu não saberia da questão da capa espiritual ou que eu poderia estar servindo de capa em relação a outra doutrina ou a outra, mesmo no caso outra religião, e que eu poderia estar servindo de capa espiritual, ah, vamos dizer, de outra doutrina, né, vamos deixar dessa forma. Só que, como eu estava fazendo na fé, esse argumento não conta. Não adianta dizer, não, mas é uma capa, é uma capa. Não tem como ser capa, porque eu não aplicava a doutrina de capa no sentido de que era minha fé verdadeira, portanto não era capa no sentido que representava o meu comportamento real. Então não é capa uma vez que represente, então não tem como. No primeiro ponto. Segundo ponto, mas como se eu não sou capa? Eu não pertenço a outra pessoa, então tem essa. Bom, isso. Se estão falando também vinculado ao tema que era a questão da porque eu tive que fazer uma situação de fuga uma vez que as pessoas me acusariam, no caso específico de uma paixão que eu não tinha, aquele argumento foi superado. Né? Na verdade, eu já sabia por que aquilo era falso desde 2011. Só que eu não vou ter força argumentativa para convencer as outras pessoas. Era esse o problema. Agora, em termos de saber que a acusação era falsa, eu já sabia. Na verdade, que eu já sabia. Então, não dá, né, galera? Então, por isso que eu não poderia pertencer a outra pessoa. Se ainda servir como capa espiritual, ou a outras pessoas, né, melhor dizendo, se ainda vamos dizer, se ainda se fala em relação à questão doutrinária, não tem como, porque não era capa se eu acredito. Não, mas não é para mim, então não tem como. E no caso, aliás, outra coisa, não pode, se está falando também em relação justamente a outras doutrinas, não, a informação inclusive que eu tenho é de que também eu não deveria ser perseguido mesmo em outras doutrinas, né? Porque não deveria, mesmo pessoas que são, vamos dizer entre aspas, no bom sentido, mais pacifistas, mesmo que tenham pecado, não devem ser perseguidas, elas só podem ser criticadas em pecado específico. Então aí que tá, não é o que aconteceu comigo. Então a informação que eu tenho, não, eu tinha que pegar e vender a capa, não, porque não era o interesse doutrinário da outra religião que eu fosse atacado, na verdade. Né? Então tem essa também. Tem essa também. Além do que, não era bem capa, porque eu não sabia que era. Não, tem que tirar a capa, mas eu não sei que é a capa. Então, como eu não sei que a capa não funciona desse jeito, só funcionaria se eu soubesse que é a capa para proteger outra doutrina. E daí ela, não, vou vender aqui, não pode ser, mas eu não sei disso. Então, não tem como fazer esse raciocínio aplicar essa moça do TikTok não muito correta. Ela não tem como aplicar esse raciocínio de capa. Não vou vender aqui a capa. Primeiro que eu não pertenço a ninguém. Segundo que a minha fé não é capa. Então, ou no caso ali, tênis ou sapato que ela esteja usando dentro da simbologia dela. Não tem como. Porque ela teria que trabalhar com um conceito de intenção. Ela teria que trabalhar com o conceito de intencionalidade. A minha intenção de ser capa para eventualmente esconder algum tipo de erro de outra doutrina. Aí sim. Não era o caso. Não era o caso. E se está falando em 2022, espera aí. Em 2022, em vários temas que estão sendo trazidos, eu estou colocando justamente as minhas relativizações também. Né? E os pontos em que eventualmente eu achava que não pesquisei, em que as outras pessoas poderiam estar erradas. Então tem que analisar isso também. Então por isso que está errada a moça do TikTok. Fica esse complemento em o canal.